Nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre figuras geométricas. A figura geométrica mais conhecida, a primeira que a gente normalmente estuda, é o triângulo, né? Então o triângulo é uma figura formada por 3 segmentos de reta. Então esses segmentos de reta são chamados de lados. Então, por exemplo, AB, a gente representa assim, coloca as letras e bota um tracinho em cima para falar que é um segmento que começa no ponto A e termina no ponto B, ou vice-versa. O A e o B são as extremidades desse segmento de reta. Muitas vezes a gente precisa definir a medida, tá? Então todo segmento tem uma medida, 1 centímetro, 5 centímetros, 10 centímetros. Quando a gente escreve assim, ó, essa letra C minúscula, a gente está dizendo que a medida desse segmento de reta é C. Então nós usamos letras maiúsculas para definir pontos. Pontos são batizados com letras maiúsculas. E segmentos, medidas em geometria, são definidos com letra minúscula. Aqui a gente tem, por exemplo, o segmento AC, cuja medida é B, B minúsculo. Aqui a gente tem o segmento BC, cuja medida é A, A minúsculo. Agora, o triângulo também tem ângulos. Por exemplo, esse ângulo aqui que fica voltado para dentro, é um ângulo interno que está partindo ali do vértice B, então a gente chama esse ângulo aqui de ângulo interno B. A gente coloca a letra B e um chapeuzinho em cima para dizer que é o ângulo que parte do vértice B. Esse aqui é o ângulo que parte do vértice C e esse aqui é o ângulo que parte do vértice A. A gente pode também chamar esses ângulos de outra forma. Por exemplo, esse ângulo aqui, a gente pode dizer que ele é o ângulo BAC. Ou seja, partindo de B, vai até A e desce para C. Então esse ângulo aqui é o ângulo BAC. Esse ângulo aqui é o ângulo ACB. ACB. A gente também escreve assim. E esse aqui é o ângulo ABC. ABC. Então, um triângulo, ele tem lados, e ele tem vértices, e ele tem ângulos. O triângulo é uma figura que pertence a uma categoria chamada polígono. Existem outros polígonos sem ser o triângulo. Tem o quadrilátero, tem o pentágono, tem o hexágono. Então, para apresentar esses polígonos todos, primeiro a gente tem que começar de baixo. A gente tem que explicar primeiro o que é uma linha poligonal. Linha poligonal é uma linha formada por uma série de segmentos de reta. Por exemplo, isso aqui é uma linha poligonal. É uma sequência de segmentos de reta, onde uma extremidade de um segmento é a extremidade do próximo segmento. Então isso aqui seria A, B, C, D, E, F. Opa, aqui está faltando uma letra. É F, G, né? A, B, C, D, E, F, G. Isso aqui é uma linha poligonal. Observe que isso aqui é uma linha poligonal aberta. A gente pode ter também uma linha poligonal fechada, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui até o H. E agora eu vou terminar com o HA, ou seja, o final do último segmento coincide com o início do primeiro segmento. Nesse caso, a gente tem uma linha poligonal fechada. E isso exatamente é o que é um polígono. Polígono nada mais é que uma linha poligonal fechada. Se você observar bem, um triângulo é isso. Um triângulo não é uma linha poligonal fechada? Exatamente, só que ele usou apenas 3 segmentos. Então, essa aqui é a definição de polígono. Pronto, polígono é uma linha poligonal fechada. Agora existem vários tipos de polígono. Nós podemos ter polígonos de 3 lados, que são os triângulos, polígonos de 4 lados, que são os quadriláteros, e assim por diante. Vamos ver agora qual é a noção de polígono convexo. Eu vou desenhar 2 polígonos aqui, vai ser um convexo e um outro não convexo. Vocês vão me dizer qual é a diferença. Isso aqui é um polígono convexo. Isso aqui
é um polígono não convexo. Qual é a diferença? Convexo, não convexo. A diferença é a seguinte: no polígono convexo, qualquer reta que você trace cortando esse polígono vai ter apenas um trecho dessa reta dentro do polígono, um só. No polígono não convexo isso não acontece. Você pode traçar uma reta e você ter dois ou mais trechos dessa reta dentro do polígono. Então essa é a diferença entre polígono convexo e polígono não convexo. Por exemplo, eu vou desenhar aqui dois polígonos de 4 lados. Eu vou desenhar um polígono de 4 lados convexo. Isso aqui é um quadrilátero convexo, tá? Agora eu vou desenhar um polígono de 4 lados não convexo. Olha aqui. Não tem 4 lados? Isso aqui não é uma linha poligonal? Aqui, ó. A, B, C, D, e de D volta para A. Isso aqui é um quadrilátero, só que isso aqui é um quadrilátero não convexo. Esse aqui é um convexo. A, B, C, D. Ou seja, qualquer reta que você traçar passando por esse polígono vai ter sempre uma única região dessa reta interna ao polígono. O polígono não convexo não, você quando traça uma reta você pode eventualmente ter duas regiões, duas ou mais regiões, tá? Quer ver? Eu vou fazer agora um polígono de 5 lados, vou fazer um convexo e um não convexo. Olha aqui, um pentágono convexo. Isso aqui é um pentágono convexo. Agora eu vou desenhar um pentágono não convexo. 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um pentágono não convexo. Esse é um convexo. Então, os polígonos podem ser classificados de acordo com o número de lados. Eu desenhei aqui alguns polígonos, todos eles convexos, tá? Então olha só, o polígono de 3 lados se chama triângulo, o polígono de 4 lados se chama quadrilátero, não é quadrado não, tá? Se chama quadrilátero. Quadrado é um tipo de quadrilátero, tá? Um polígono de 5 lados é o pentágono, olha o pentágono aqui. O de 6 lados é o hexágono, de 7 lados é o heptágono, de 8 é o octógono, de 9 lados é o eneágono e de 10 lados é o decágono. Aí continua, você tem um decágono, dodecágono, aí depois acabaram os nomes. Aí você começa a chamar de polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, polígono de 15 lados, tá? Então esse aqui tem 3 lados, esse tem 4, esse tem 5, esse tem 6, 7, 8, 9, 10. Outro conceito relativo a polígonos é muito importante. O que é um polígono regular? O polígono regular, ele tem que ter duas características. Ele tem que ter lados iguais e ele tem que ter também ângulos iguais. Então, no caso, isso aqui é um triângulo que tem lados iguais, vamos representar assim, esse lado igual a esse, igual a esse. A gente faz esse tracinho para representar. Da mesma forma, esse aqui, ele tem esse lado igual a esse lado, igual a esse lado, igual a esse lado. E assim por diante. Esse lado igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tá? Mesma coisa para esses outros aqui. E além do mais, ele tem que ter os ângulos iguais. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse. Da mesma forma como esses 4 ângulos aqui tem que ser iguais. O quadrilátero regular nada mais é que o quadrado, né? Então, 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Então, o quadrado ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. O pentágono também, pentágono regular, ele tem 5 ângulos iguais. O hexágono regular, ele tem 6 ângulos iguais e tem 6 lados iguais. Esse aqui é o octógono, não, esse aqui não, esse aqui é o heptágono, tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Esse aqui tem 7 lados iguais e 7 ângulos iguais. Esse aqui é o heptágono regular. Heptágono regular. Esse aqui é o octógono regular. Octógono regular. Ou seja, 8 lados iguais e 8 ângulos iguais.